Fluminense pode quebrar tabu. Nonato brilha em noite de Sul-Americana e Renato responde torcedor nas redes sociais. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Yuri Duque, já estou preparado para mais um giro de notícias do Tricolor das Laranjeiras. E é claro que eu estou falando do Fluminense Futebol Clube, mas antes preste atenção. Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Apertando nele de graça, não custa nada, você vai se tornar um inscrito do BTB Esportes. É claro, dando uma moral para o nosso trabalho e não perdendo nenhum conteúdo exclusivo sobre o Fluminense aqui na tela do nosso canal, beleza? Já apertou no botãozinho vermelho, agora aperta no botãozinho do like, é muito importante, para que dessa maneira mais e mais torcedores possam acompanhar o nosso conteúdo diariamente aqui no nosso canal. Fechou? Vamos iniciar com o nosso giro informativo. Já se inscreveu? Já deixou o like, o comentário? Já compartilhou? Vamos às notícias agora, porque temos muito que debater, porque ontem foi noite de Sul-Americana. O Fluminense conseguiu um empate amargo no Chile contra a equipe do União Espanhola. O Fluminense não jogou bem. Eu já vou dar a minha opinião sobre o jogo, porque eu acho que ontem o Nonato brilhou, que é um dos temas aqui do nosso vídeo, e foi o cara de suma importância nessa equipe do Fluminense que fez o que tinha que ser feito. A experiência estava em campo e a juventude estava em campo. Quem tem que sobressair? A experiência. E a experiência sobressaiu. O Nonato conseguiu fazer uma boa partida. No final do jogo, acerta aquele chute ali abençoado por João de Deus, fazendo com que o Fluminense empatasse a partida na reta final do jogo. Tomou um gol bobo, uma bobeira ali do Thiago Santos, dormiu no ponto, não pode perder aquela bola, a bola só para o União Espanhola, até fez um jogo consistente assim em relação a alguns pontos, mas os garotos estavam muito crus, é uma equipe que não tem entrosamento nenhum. O Fluminense testou um modelo de elenco ali na hora, mudando algumas peças, apareceram até alguns jogadores ali diferentes do que era esperado, mas antes, galera, eu vou acordar uma coisa com vocês aqui, eu não vou dar nota individual, citar nomes individuais, eu vou falar sobre o Fluminense no coletivo geral. Isso porque eu acho muito cruel a gente citar nome de garoto, nome de jovens promessas. Tem gente ali que tem 17 anos, você vai citar o nome do jogador. Aí eu vou criticar um menino que entrou numa fogueira, numa partida que não tem nada a ver com nada. A gente já vai falar sobre isso e até sobre a opinião do Renato Gaúcho, ele que deixou um comentário nas redes sociais explicando ali qual foi a ideia dele em relação a mandar o time reserva, ele não ter viajado, o torcedor ficou na bronca, e não é nem questão de desvalorizar a competição sul-americana em si, mas é por outros pontos. A gente vai entrar nesse assunto, vamos entrar nesse tema e vamos falar sobre tudo isso. Mas antes, galera, eu queria tocar no assunto da importância da Sul-Americana para o Fluminense e que o resultado da partida foi interessante, foi um resultado legal. Eu não acho que o Fluminense teve um resultado ruim. O gol foi muito importante, porque se perde, as críticas seriam bem maiores. Então, o Nonato teve essa cadência, essa experiência de decidir o jogo e fazer esse resultado tão importante para o Fluminense fora de casa. Eu já vou entrar num outro ponto e falar sobre essa resposta do Renato Gaúcho a um torcedor nas redes sociais. Isso porque o Renato, após o jogo, utilizou ali no Instagram para dar uma resposta para o torcedor que está os acompanhando na rede social. Ele solta a seguinte aspas. Abre aspas. Mesmo com um time desentrosado e jogando na grama sintética, o mais importante foi o resultado e manter a invencibilidade e a liderança na Sul-Americana. Era necessário poupar alguns jogadores. O desgaste tem sido enorme com essa sequência intensa de jogos. Já temos atletas no departamento médico e não podemos correr o risco de perder mais ninguém. E até falando sobre isso, eu concordo em 2 pontos com o Renato. Primeiro ponto, que seria um jogo de gramado sintético, e foi diferente pro Fluminense. O gramado de lá é muito sintético, muito sintético. Para você que acompanhou o jogo de casa, viu a imagem, já dá para perceber que o gramado é sintético. Então assim, isso acaba aumentando, querendo ou não, 2, 3%, há essa discussão, mas aumenta o risco de lesões. Isso é um fato, isso não é achismo, isso é um fato. É um fato aí realmente que existe dentro do futebol. E aí o Fluminense já ia fazer essa viagem desgastante pro Chile, vai levar o time titular. Falando de gramado sintético, que há um peso maior em relação ao número de lesões. O departamento médico, do Fluminense está atento em relação a isso. Queria até tocar nesse ponto, porque eu falei isso no último vídeo. Eles estão preocupados. O Fluminense tem um grande número de atletas no departamento médico com lesões graves. O Fluminense tem Isaac, o Fluminense tem Riquelme, o Fluminense tem Otávio, o Fluminense tem Thiago Silva, o Fluminense tem o Fuentes, tem o Guga. Só aqui já foram 6 jogadores que fizeram parte da rodagem do elenco da montagem de 2025, no inicial, em janeiro, até aqui. Olha quantos jogadores importantes. O Thiago Silva é titular na posição, o Fuentes é titular na posição, o Otávio era titular na posição. O Riquelme, durante muito tempo no Campeonato Carioca, foi titular na posição. Poderia ser uma peça agora com a fase não tão bem do Canóbio. A partir dessas últimas rodadas, o Canóbio não tem ido tão bem. Então, gente, vamos lá. Vamos aos pontos? A gente está vendo com claridade aqui que há uma preocupação do Fluminense em relação ao departamento médico e ponto. Essa é a mais pura verdade. Não tem o que discutir, não tem o que debater. O Fluminense tem uma recorrência de lesões por conta do alto número de jogos e o Renato está preservando isso nesses pontos.
E era necessário que alguns jogadores realmente ficassem de fora, os principais jogadores. Ainda mais quem tem uma certa idade. Gente, não dá pro Ganso, depois de ter uma miocardite, e viajar para uma partida no Chile como essa, onde o Fluminense já era líder, sabia que não ia ser um jogo tão difícil, era um jogo que o Fluminense já tinha a ideia de ir com um time misto, eu vou mandar o Ganso pra uma viagem dessa, jogar num gramado sintético, ter ali uma sequência cansativa. O Fluminense no sábado já tem jogo, gente. O Fluminense jogou ontem, na quarta-feira, chegou hoje de madrugada no Rio, e no sábado já tem jogo. Então só teria tempo para treinar na sexta. Então os jogadores que estão aqui estão treinando e se preparando para o Clássico. A gente já vai falar sobre o Clássico, já vai falar da importância, da representatividade dessa partida para o Fluminense. Então não é algo simples, é um planejamento que tem que ser muito bem montado. No meio do ano, por exemplo, o Fluminense vai realizar 2 grandes contratações. Segundo ali com o aporte que vai acontecer do patrocinador master do Fluminense, vai chegar numa grande janela, vai trazer um grande nome. Então assim, tem que ter calma até lá, tem que preservar o elenco nas partidas que tem que preservar. Eu acho que o Brasileirão, inicialmente, é a prioridade no Campeonato Brasileiro, é a prioridade no ano de 2025, Campeonato Brasileiro, porque no ano passado o Fluminense se complicou exatamente nessa fase, quando quis dar prioridades a outros pontos. O técnico Fernando Diniz, que fez aquela besteira toda, deixou o Fluminense em 19º no Campeonato Brasileiro, quando deixa o cargo para o Mano Menezes assumir. Então assim, galera, tem suas importâncias, seus pontos ao longo de todo esse debate. Há sim essa questão de estar errado, de estar certo. Eu acredito ainda, no fundo do meu coração, que o Renato tomou a atitude correta, até mesmo poupando os jogadores por esse tempo curto que ele teria para encontrar o caminho final ali de enfrentar o Botafogo, até porque ele só teria sexta-feira para adiantar um treinamento importante para um confronto tão curto de um clássico válido pelo Campeonato Brasileiro. E a gente até vai falar sobre isso, porque o Fluminense pode quebrar um tabu. É isso mesmo, o Fluminense pode chegar ali e quebrar um grande tabu no clássico, porque o Fluminense não sabe o que é vencer a 7 clássicos contra o Botafogo. No total são 7 derrotas da equipe tricolor. E contratado no início de abril, o Renato Gaúcho ainda segue invicto desde que chegou ao Fluminense. São 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates. Em boa fase pelo Fluminense desde então, o treinador vai ter pela frente nesse sábado um desafio contra a equipe do Botafogo. E é o primeiro clássico, contra o Botafogo no Newton Santos, o primeiro clássico dele desde que chegou ao Fluminense. E aí, com o Flu vindo de 7 derrotas consecutivas para o rival, o Renato vai ter pela frente a missão de encerrar um jejum incômodo que dura quase 3 anos. Então o Fluminense não sabe o que é vencer o Botafogo a 7 jogos, São 7 derrotas do Fluminense. E aí o Renato chega para tentar restaurar esse tabu. E aí agora você pode entender também o porquê muito se deve dessa importância para o jogo contra o Botafogo. O Renato quer usar esse clássico como uma bagagem. Imagina o Fluminense vence esse jogo, ganha moral com o torcedor mais ainda e implementa um bom futebol na sequência do Campeonato Brasileiro, ainda mais do que vem jogando. Cara, é o ponto-chave. Você ganhar confiança, você entregar confiança para um elenco que está desgastado, que está machucado, que está chateado com o que aconteceu nos últimos anos, inclusive com o Mano Menezes, porque sabe que teve intriga, sabe que teve briga. O Thiago Silva já estava numa condição não muito legal com o Mano, tiveram outros problemas, o Kevin Serna teve problema com o Mano também. Então assim, gente, tem que entender que são jogos e jogos, teve a importância da Sul-Americana, já passou, conseguiu empate, obrigado Nonato, gol espírita, e agora o foco tem que ser nessa partida contra o Botafogo, e o Fluminense vai quebrar esse tabu. Vai quebrar o tabu no Newton Santos, porque o Botafogo vem de uma derrota muito ruim, uma falha, um frango do John horroroso, lá contra o Estudiantes na Argentina. O jogo aconteceu ontem também, foi 1-0 para a equipe argentina, o jogo foi um pouquinho mais tarde do que a partida do Fluminense. Então assim, o Botafogo vem muito pressionado, o Renato Paiva não tem um modelo de jogo, o Botafogo tá todo perdido. O único fator que pode pesar é o tapetinho, que é o gramado do Newton Santos. Mas o Fluminense tem que ter a condição e a consciência de que vai enfrentar um adversário que joga no sintético. Já teve uma experiência alguns jogadores que possivelmente vão estar nesse jogo, como o Thiago Santos, o Keno, o Nonato propriamente, que vai ganhando espaço nesse elenco do Fluminense. Já tiveram uma experiência recente contra a equipe do União Espanhola, no jogo de ontem o gramado era sintético, e agora vão ter aí mais uma experiência de jogar no gramado do Estádio Olímpico Newton Santos, buscando uma vitória depois de 7 jogos sem saber o que é vencer. São praticamente 3 anos de invencibilidade para o Botafogo dentro do Clássico. Enfim, isso vai acabar esse final de semana, se Deus quiser. Galera, é isso, vai chegando ao fim mais um giro de notícias aqui na tela do BTV Esporte sobre o Flusão. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, mas antes, deixa o like aí, o comentário, o compartilhamento, é muito importante para que dessa maneira mais e mais torcedores possam nos acompanhar aqui diariamente no nosso canal, fechou? Galera, é isso, muito obrigado para você que me acompanhou até aqui, um forte abraço e nunca se esqueça, BTV Esporte em todos os lugares, inclusive na cobertura do dia a dia do Fluminense Futebol Clube. Eu me chamo Euriduque, tchau, tchau!